Salve, salve, queridíssimo George! Eu não acredito que estamos materializando Maquinistas de hoje. Finalmente conseguimos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, Tanto faz quem estiver vendo. Eu nem preciso falar mais nada. A sua alegria, o seu entusiasmo já é, digamos assim, autoexplicativo, posso dizer? Autoexplicativo. Quantos meses? O Bernardo tá lá no fundo de backstage aqui. Acho que são 4 meses de negociação, pelo menos, para conseguir casar as datas. Reinaldo Carneiro Basso, presidente da Federação Paulista de Futebol. Prazer tê-lo aqui conosco, Reinaldo. Bem-vindo, Reinaldo. Bem-vindo. Obrigado, Eric. Obrigado, George. Estou feliz de estar aqui. Eu estou feliz de falar do futebol de São Paulo, da federação, e falar para vocês que tenham uma noção muito boa da dificuldade, do tamanho do trabalho que a gente tem que fazer para fazer melhor, para fazer diferente e para ter o respeito e a admiração dos clubes e de vocês da imprensa. Reinaldo, prazer tê-lo aqui, e acho que não dá pra gente começar sem antes, aliás, agradecendo, né, aqui a caneca da Federação Paulista, livro da Copa São Paulo, tem bola aqui também, os filhos adoram, agradecem, né, temos aqui produtos que a Federação Paulista de Futebol vem fazendo, até aproveitando o gancho aqui, e transformando um pouco algo que a gente bate há 20 anos na tecla na máquina do esporte, né, de transformar as coisas em produto. E vocês entregaram agora um Campeonato Paulista de Série A1 muito forte, que se consolidou como talvez o único grande estadual mesmo, de fato, hoje no Brasil. Como é que é esse trabalho, Reinaldo? O que tem de diferente hoje na Federação Paulista que faz com que isso seja possível acontecer? Eric, George, esse ano eu estou fazendo 10 anos como presidente da Federação Paulista de Futebol. Estou lá há muito tempo. Comecei como diretor, como vice-presidente nomeado e depois como vice-presidente eleito, presidente interino, e aí este ano faço 10 anos de presidente. Quando eu assumi a federação, eu tinha uma noção exata do que eu não deveria fazer. Convivi com dirigentes de todas as espécies em federação, em confederação, em clubes, e eu tinha um filme na minha cabeça das atitudes, dos momentos deles e do que eles tomaram à frente e que não deram certo. Mas fazer dar certo era um desafio. O primeiro desafio é você trabalhar com pessoas, ou iguais ou melhores que você. Porque você pode ter uma noção do todo, mas quando você vai para cada área, você precisa ter um cara bom em cada área, um profissional bom em cada área. Este é um desafio. O segundo desafio, o principal deles, é construir um projeto com os clubes. Nada tem sucesso se os clubes não estiverem envolvidos. Nada muda no nosso futebol se clube não quiser. Se clube quisesse, há 10 anos atrás, manter aquele status de pegar um cheque da Globo, tira 10% da federação, divide entre eles, pega um cheque da Estática, tira 10% da federação, divide entre eles, nós estaríamos igual, da mesma forma. Não, os clubes montaram um projeto e depois, o mais importante, acreditaram naquilo. Porque não era fácil, nunca tinha sido feito no Brasil. Passamos a fazer um projeto diferente, a montar um projeto diferente. Fizemos uma concorrência, escolhemos uma agência e a gente não tinha dinheiro para contratar uma agência. A nossa concorrência foi pagar uma comissão de 20% sobre o que gerasse a mais do que a gente tinha na Globo. Foi o primeiro passo que a gente deu. Resolvemos essa questão dos direitos e aí fomos o nosso parceiro de vida inteira, a Estática, do meu amigo Ronaldo Montenegro, para fazer o contrato com ele de publicidade, propaganda, marketing, trazer os patrocinadores. E ele, preocupado, porque eu informei a ele que não teríamos Globo. Ele preocupou, falou, a gente tinha um mínimo garantido com ele, falou, não posso dar o mínimo garantido. Para nossa amizade, eu posso ser a agência de vocês. Sem garantir, eu sou comissionado para vender para vocês. Fomos de novo ao mercado, tivemos uma proposta com o mínimo garantido, o dobro do que a gente tinha, como a gente sempre faz, levamos a quem está na casa. Quer? Sem Globo? Sem Globo, não quero. E esse foi outro passo importante. E aí
tudo começou a se montar e a se desenhar. Sempre com o apoio dos clubes. A gente chamava, sentava numa mesa com 4, com 6, com 12, com 16, mostrava o caminho, onde é que a gente estava andando, porta de quem a gente estava batendo. E esse foi onde tudo começou anos atrás. Isso é 21, 22? Nosso primeiro contrato fora do Grupo Globo foi em 22, primeiro campeonato. Mas a gente fez isso 3 anos e meio antes de vencer o contrato com a Globo. Porque eles foram extremamente corretos e foram leais ao informar que não fariam os mesmos investimentos estaduais. Que era aquele ainda pré-pandemia, que a Globo já estava sinalizando que ia tirar o pé e tudo mais. Exatamente. E eu fui um ferrenho crítico desse modelo, né? Eu falava, vai ser difícil. Foram 3 anos aí de mais dificuldade, teoricamente, acho que até começar a estabilizar e já dar uma rampada, vamos dizer, para cima agora, né? Acho que, assim, que eu digo de dificuldade até engrenar mesmo essa ideia do modelo, né? O modelo, ele parou de pé no primeiro campeonato. A gente equilibrou a receita de direitos de imagem com Record, com Turner, com YouTube e ainda Premiere. Premiere estava no primeiro anos. Mas a nossa ótima surpresa foram a publicidade, propaganda e marketing. Porque um time bom que a gente tinha, capitaneado pelo Bernardo, nós passamos a garantir, eu vou mostrar a você 3 minutos. George, quando sair um gol, vai aparecer o gol George para você. Quando a bola entrar, a bola vai entrar e eu vou mostrar a bola Bernardo Itri. Vou mostrar a pênalti. Isso valorizou muito as propriedades. Vocês terem uma ideia, em 2025, nós fizemos 9 vezes mais do que a gente tinha no último ano de contrato com a Estática. Se eu disser a vocês que eu achava que isso ia acontecer, não é verdade. A gente foi aprendendo muito, a gente sofreu muito, porque a gente nunca tinha feito uma transmissão, uma geração de imagem de nada na vida. Nós passamos a fazer 100% das imagens de futebol paulista. Devemos fazer esse ano mais de 2.000 partidas. 100% geradas pela gente. Tropeçamos, erramos, tivemos problema, tivemos dificuldade, o clube ligava. Eu vou confessar a vocês, no começo, para achar o jogo, eu tenho mais de 70 anos. Para achar o jogo, é no celular, emparelha na TV. André, meu filho, como é que eu faço para achar isso? Muita gente, minha idade, meus amigos todos me ligando. Cara, hoje entrou na roda, tá funcionando, tá andando. E estamos muito felizes. Muito bem. Qual o maior desafio de se liderar? Como você acabou de comentar. Tem que ter tem todo um trabalho de gestão junto aos clubes, né? Tem a própria liderança que você faz interna da federação, com, como você falou, profissionais nas mais variadas áreas. Qual o maior desafio de se liderar? Fazer justiça. Todos entenderem que depois que eles definem as regras, eles definem os regulamentos, eu vou fazer com que ele seja cumprido igual. Seja para o monstro, seja para o grande, seja para o de menor torcida. Fazer justiça é um segredo, que não devia ser segredo, mas é um caminho que você tem para ser respeitado. E depois, e sempre, ouvir, escutar, e não ter nenhum compromisso com o erro. Errou, reconhece, pede desculpa, sentamos numa mesa e vamos trabalhar para não acontecer mais. Fingir que não errou, ter compromisso com o erro, você começa a perder a confiança dos seus liderados. Foi até uma frase que foi, a meu ver, mal interpretada quando você brincou da história do Palmeiras e São Paulo, né? Que você brincou, o Rafael poderia ter saído, feito diferente e tal. O pessoal ainda não consegue entender um pouco esse lado meio que a Leila brinca também bastante, enfim,
de que a gente pode pegar mais leve nessas questões do dia a dia do futebol? Você acha que falta um pouco isso também? Eu acho que falta a gente... É um esporte, é lazer, e a gente poder se divertir. Ser zoado, entre aspas, quando a gente perde e zoar quando a gente ganha. Isso ficou uma coisa muito pesada atualmente. O Rafael, com quem eu falei com ele depois do telefone, por telefone eu falei com ele, e ele foi, as palavras dele bateram em mim, eu fiquei sentido de ter falado, citado ele nominalmente, porque ele falou: presidente, estava dolorido. Você doeu mais. A gente tinha perdido um jogo importante, um jogo que nos levava para a final, e a sua palavra tem peso, doeu em mim. Eu pedi desculpa para ele, pedi desculpa publicamente, pedi desculpa para ele, porque não era essa de nenhuma forma a minha intenção. Eu queria dizer que foram terríveis coincidências que, primeiro, teve uma falha de saída de bola. O árbitro já estava no meio do campo. Quando aconteceu o problema, o árbitro decidiu de longe. Quando o árbitro decidiu de longe, nós não tivemos a sagacidade do VAR de dar a ele uma oportunidade de ver de novo aquele lance, que eu acho que é uma dificuldade não dos profissionais que operam o VAR, do jeito que se entende o VAR. Para mim, o VAR é para dar a vocês que estão apitando na partida de futebol uma segunda oportunidade de ver aquilo, se é aquilo mesmo que você viu, se você quer manter essa decisão. Eu sou contra o VAR chamar por qualquer coisa, interferir. Quando sai um gol, fica procurando lá atrás. Será que teve uma falta no início da jogada? Sabe, não é isso, mas num lance capital, precisa dar uma segunda chance ao profissional que decidiu na hora. Nesse caso, decidiu um pouco mais distante, porque não imaginava que a bola não fosse sair daquele jeito. Uma segunda oportunidade. Então foram muitas coincidências e que ficou uma situação desagradável para o São Paulo Futebol Clube, para a torcida do São Paulo Futebol Clube, para o seu presidente, porque eu tenho um carinho enorme pelo presidente Júlio Casares, mas ficou ruim. E é isso que bateu de forma dolorida no Rafael, a quem eu peço novamente desculpas. Desculpas aceitas, brincadeira, mas como goleiro a gente sabe que tá errado, vai errar mesmo, não faz diferença e tal. Presidente, nesse cenário, você falou da gestão e tudo, o senhor trabalhou na época do Fará ainda? Marinho. Hã? Marinho foi antes do Fará. Marinho antes do Fará, depois o Fará, depois o Marco Polo. O que essas lideranças te mostraram de caminho? O Marinho era o bonachão, era um homem que não falava não para ninguém, mas também as coisas não aconteciam como devia acontecer. Era uma pessoa... Eu conheci o Marinho em Taubaté, garoto, 23 anos, presidente do Taubaté, e eu estava domingo almoçando na casa com meus pais, meu pai e minha mãe, mesmo lugar que eles moram hoje, só que não tinha nada em volta, era tudo terreno vazio. E aí tocou a campainha, a moça que trabalhava com a gente lá falou assim: o governador quer falar com você. Veio junto com o Papai Noel, com o Pinóquio. Brinquei, mas era o Marinho mesmo. Pegou o helicóptero, pousou no terreno baldio ali em frente e pediu para que eu coordenasse a campanha dele, a presidente da Federação Paulista de Futebol, no Vale do Paraíba. Foi assim que conheci o Marinho. O Marinho foi eleito, reeleito. Primeira eleição contra o Nabi, inimigos ferrenhos. Segunda eleição, se eles não se juntam, o Felipe Scheide ganha a eleição deles. E depois que ele fez os dois mandatos dele, eles juntos escolheram o Fará. Depois do Fará, o Fará não terminou o seu mandato, o Marco Polo assumiu, ele era mais velho, era o que ditava o estatuto. Que era o senhor e o Marco Polo, os dois vices do Fará. Os dois vices, nós dois. E aí, o Marco Polo fez a gestão dele, o Ricardo Teixeira resolveu renunciar, o mais velho era o Marinho assumiu para apoiar o Marco Polo, e aí vocês sabem a história toda até os dias de hoje. O Fará te inspirou em alguma coisa ali de federação? O Fará inovava muito. Inovador.
Eu aprendi muito, ele era ousado. Ele é ousado. 7 bolas ele lançou. O spray ele lançou. A experiência com a arbitragem, na minha opinião, foi a melhor que teve dos 2 árbitros, cada um apitando metade do campo. E foi um fenômeno isso, porque árbitro médio passou a ser um bom árbitro. Porque ele decidia menos, decidia mais perto. O jogador se inibe quando você decide olhando para você assim, mesmo que você esteja errado, o jogador fica em dúvida, será que está errado mesmo ou não? Quando você decide a 30 metros, vão reclamar, certo ou errado vão reclamar. Você está super certo, vão reclamar. Então, a FIFA não autorizou continuar. Então, ele fez muita coisa nova, muito benefício ao futebol. Tinha uma administração de muito pouco diálogo, ele mandava e mandava, a regra era assim, mas ele melhorou o futebol de São Paulo, com certeza. E por falar nisso, né? Melhorou o futebol. O futebol cada vez mais é um negócio, né? Olhando tudo o que gira em torno. E o fã, ele está no centro desse negócio. Pela sua experiência, o fã hoje, ele é tratado como merece? Seja por todos os agentes que estão envolvidos no futebol. Ele tem um melhor estádio, ele tem uma melhor experiência para assistir o jogo. Qual a sua análise pela sua experiência de tantos e tantos anos no futebol? Hoje o torcedor é melhor tratado pensando em todas essas pontas do futebol? Houve uma evolução, mas está longe do ideal. A gente tem arenas que deixam a desejar e temos arenas que geram um conforto para o fã. Mas aquele match day, aquele evento dele chegar cedo no estádio, dele ser bem tratado, dele poder ter entretenimento ou para ele, ou para a família, ou para os filhos, como a gente vê em grandes eventos lá fora, a gente não tem. A gente ainda tem estádios com dificuldade de locomoção para ir até o toalete, a gente ainda tem estádios com dificuldades das mulheres terem acesso a um banheiro dignamente com higiene. A gente tem muita dificuldade ainda. A gente tem dificuldade, diferente do que acontece em 90% dos estádios e no mundo afora, do torcedor poder chegar antes e tomar uma cerveja dentro do estádio, do clube poder oferecer a ele, no jogo das 16 horas, um almoço, um lugar melhor com um almoço. Você aumenta o ticket médio do clube, você não precisa aumentar a capacidade do estádio, você tem que aumentar o ticket médio oferecendo lazer, oferecendo um alimento e bebidas de melhor qualidade. Então, nós estamos distantes ainda falta aprender, crescer, evoluir. A gente precisa ter a humildade de, no mínimo, saber copiar o que dá certo lá fora. Nesse sentido, qual o papel da federação para mudar essa história? Nós temos tido bons exemplos. Incentivar os clubes, mostrar caminho para os clubes melhorarem os seus equipamentos. Ano passado subiram o Noroeste de Bauru e o Velo Clube de Rio Claro. Se vocês não tiveram oportunidade, vão fazer uma visita, vão assistir um jogo em Bauru e em Rio Claro. Nós temos 2 novas arenas. É arena igual uma arena de um grande clube europeu? Não é. Mas um gramado trocado, com iluminação do nível que se exige, com acomodações para a imprensa do nível que se exige, com sanitários novos, limpos e arrumados, com comodidade para o público, com vestiários amplos, arejados para o mandante, para o visitante. Os 2 fizeram um investimento grande em suas arenas e que a gente não vinha vendo isso com frequência. E neste ano, Capivariano, que já esteve na série no Paulistão Sicredi, e o Primavera, que nunca teve, Indaiatuba e Capivari, vão também deixar os 2 estádios num formato de arena, com conforto, com qualidade, com iluminação, com gramado, com vestiários, com sanitários para homens, para mulheres, com alimento e bebidas de melhor nível. E esse é o papel, fazer o clube entender que ele não precisa ter 40 mil lugares. Se ele tiver 12, 15 mil lugares
e você puder oferecer uma experiência que você eleve seu ticket médio, a sua receita vai ser melhor. As minhas perguntas não são provocativas, mas não posso perder a oportunidade de ter você aqui e que pode trazer tanta experiência pela sua vivência no futebol. Quando você fala, por exemplo, de 2 clubes, o Noroeste que voltou, o Velo Clube, e por tudo que você vê de movimentação no futebol brasileiro, se tornar SAF é irreversível para um time de futebol ou dá para conviver com outros modelos também? Irreversível eu acho muito, muito forte, mas é sim o caminho. Se você a gente analisar, Noroeste e Velo são 2 SAFs que tiveram acesso. Capivariano e Primavera são 2 SAFs que tiveram acesso. Se a gente vê, nós tivemos na final da Libertadores 2 SAFs. Na final da Copa do Brasil, o Flamengo e uma SAF. O campeão brasileiro, uma SAF. Nós estamos falando de grandes grifes. Agora vamos falar aqui do interior de São Paulo. Por que a SAF está chegando nos clubes do interior de São Paulo? Quando eu fui presidente do Taubaté, quem bancava o Taubaté não tinha cota de federação, você pagava arbitragem, não tinha bola, zero. Você pagava tudo, não tinha nada. Quem bancava o Taubaté eram comerciantes, industriais, profissionais autônomos de sucesso, médicos, advogados, que acreditavam no trabalho de quem estava dirigindo o clube e fazia doação, a gente tocava o clube. As coisas foram se transformando, as coisas foram mudando, e o que aconteceu? Essas pessoas, primeiro, as grandes indústrias lá de Taubaté, que eram de taubatianos, elas diminuíram, mudaram, fecharam, deixaram de existir algumas ou perderam a capacidade de investimento. E também os gestores do clube passaram a perder credibilidade. Não só no Taubaté, no interior inteiro. Então, as pessoas pararam de colocar dinheiro, pararam de investir no clube. Esses clubes que eu citei, Velo, Primavera, Noroeste, Capivariano, são pessoas da cidade que, em vez de botar dinheiro, não sabe direito onde, passaram a botar dinheiro em algo que eles controlam, que eles dominam, que eles têm o diretor financeiro, que eles resolvem onde vão fazer o investimento e, principalmente, o tamanho do investimento. São José era um clube que tinha enorme dificuldade, é uma SAF. Não subiu, não significa que você vai subir, significa que você vai disputar um campeonato com chances de ser campeão ou ter acesso. Mas o principal, por que isso está acontecendo? Porque o interior de São Paulo está querendo colocar dinheiro em algo que ele tenha controle. Novo Horizontino é uma SAF. O Mirassol vai se tornar SAF no momento, mas é dirigido pelo mesmo grupo há anos. Ele é uma SAF sem ser SAF. É uma SAF sem ser SAF. Vai virar SAF. Por quê? Porque ele já sente, ele é um clube sem dívida. Então o investimento que vai acontecer no Mirassol quando ele virar SAF é para fazer uma arena moderna. Ele não precisa pagar dívida. Então isso tem acontecido muito no interior de São Paulo. São as pessoas do interior de São Paulo que é muito... O Botafogo e Ribeirão Preto é SAF. Comercial é clube. Olha a distância que está um do outro. As pessoas que tinham dinheiro, que colocavam dinheiro, querem saber onde estão colocando o dinheiro. E esse é o caminho. É irreversível, é fundamental, é o único caminho. Eu não sou tão determinante assim, mas vai ser difícil voltar atrás. Inclusive, tem clube grande que vai precisar um caminho desses para se reorganizar. Eu não vejo nenhuma possibilidade de uma empresa ter sucesso se a cada 3 anos você troca o presidente e toda a diretoria. Vocês vão investir em alguém que daqui 3 anos você não sabe se quem vai sentar na cadeira gostou do projeto de vocês, como quem assinou gostou? Não se faz isso. Eu acho difícil. E aí vamos copiar lá fora. Que clube que troca de presidente a cada 3 anos, ou 3 anos e uma única reeleição, é sucesso lá fora na Europa.
Que clube de dono nos Estados Unidos, que muda de dono a todo momento, é um sucesso em qualquer tipo de esporte. É uma empresa. Se você não tiver um comando, uma linha, você pode tocar uma peça, que até seja o presidente, mas o caminho está traçado. E é por isso que eu vejo que essa alternância no poder não é benéfica para quem quer fazer um clube de futebol vencedor e com uma trajetória regular financeira. Essa mesma lógica se aplica à federação hoje? Se aplica à federação hoje. A federação ela tem uma vantagem sobre os clubes. Ela não tem torcida. Ela é xingada quando o árbitro erra. Mas ela não precisa ser campeã. O título que a gente disputa é com a gente mesmo. Eu digo para o meu time lá, não vamos nos comparar com outras entidades de administração do desporto. A gente, todo ano, tem que ser melhor que a gente mesmo do que a gente fez no anterior. Então, em 25, a nossa luta é ser melhor do que a gente foi em 24. Em 24, a nossa luta foi ser melhor do que a gente foi em 23. E conseguimos. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Ela tem uma estrutura que, se o Reinaldo, quando venceu o mandato dele, deixar a federação, eles podem continuar, pode mudar uma forma, um jeito de pensar, reconstruir alguma coisa, mas é uma entidade que, se continuar ouvindo os clubes, continuar respeitando os clubes, seja de que divisão for, ela vai continuar trabalhando como se fosse uma liga no futebol de São Paulo. E por falar em liga, você acredita em quanto tempo nós teremos uma liga de futebol no Brasil quando a gente olha em nível nacional? Eu já errei essa previsão umas 2 ou 3 vezes. Você pode acertar agora. Olha, vamos contar que você acerta. Pensando na minha memória aqui, em 2005 eu estava iludido disso. Atualmente eu não me iludo mais não. Vai acontecer. Vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu tenho dito para os clubes o seguinte, vocês já venderam seus direitos cada um por 5 anos para suas diferentes... para seus diferentes detentores. Sentem na mesa, para acostumar a sentar os 20 presidentes na mesa. Sem pauta. Vamos sentar, vamos falar o que aconteceu, o problema que você teve com o treinador, a contratação que você acertou, a que você errou, como é que está o marketing, o que você licenciou que foi bom, que foi ruim. Acostuma a sentar na mesa uma vez por mês. Não precisa ter pauta, mas está na hora de acostumar a sentar os 20 clubes da Série A na mesa, os 20 clubes da Série B na mesa, os 20 clubes da Série C na mesa, principalmente da Série A, porque a B e a C mudam 8 clubes por ano, né? Muito... Desce 4, sobe 4, mudam 8 todo ano, mas na Série A só mudam 4. Então, está na hora de aprender, acostumar a sentar na mesa. Um ouvir o outro, aquele que tem uma rixa, não é bem assim, eu entendi agora a sua posição, trocar ideia, falar de futebol. Esse é o primeiro passo. Vai acontecer. E tem uma coisa, quanto mais tempo demora, pior para os clubes. Os clubes vão ser protagonistas. E futebol só muda se o clube quiser que mude. Aí o senhor entra para mim na pergunta seguinte, que é óbvio que ela ia ter que existir. No fim de dezembro, o senhor lançou a candidatura à presidência da CBF. Acabou não acontecendo, porque as mudanças políticas e jurídicas e o Edinaldo regressou ao poder, e o senhor agora também votou em favor da manutenção do Edinaldo e está como um dos vice-presidentes da Confederação Brasileira de Futebol. Quem olha de fora fica indignado com a história sem conhecer como é que tem todo esse jogo político. Acho que aqui você acabou de dar uma aula. Quer fazer com que haja liga? A gente tem que se unir sem pauta e sem pau também, né? Para ninguém ficar brigando um com o outro. Tem que sentar e começar a ter um entendimento. É também um pouco esse movimento que os clubes, as federações, todo mundo faz ao apoiar o Edinaldo nesse instante? Só para a gente voltar um pouquinho atrás. Eu nunca lancei a minha candidatura. Eu nunca disse, vou concorrer às eleições da CBF. Eu, incentivado por companheiros, por parceiros,
eu achei que poderia contribuir para o futebol brasileiro. Disse sempre a eles, e se vocês começarem com o futebol, que não seria necessário que eu fosse o presidente. Alguém que tivesse um projeto de mudança, de modernização, que eu apoiaria. Eu jamais seria candidato de mim próprio. Eu sou candidato do eu mesmo. Isso não funciona, eu não acredito. Eu jamais lançaria a minha candidatura na imprensa sem ter um time, um projeto e tal. Não faria, não fiz. Durante o período inteiro, conversei muito com federações e com clubes. E não senti. Nos players que tinha direito a voto, uma vontade clara de mudança. E aí eu cheguei num dilema, quando as eleições foram se aproximando, que ou eu ficava dentro do processo para poder tentar ajudar, melhorar, falar, participar, ou ficava isolado. Eu já tinha feito isso. Quando o Marco Polo, que tinha um compromisso comigo, que eu seria o candidato dele à sucessão da CBF, e ficou mantendo que seria, e articulou e botou o Rogério. Eu deixei o processo. E a experiência foi muito ruim. Nós vimos o Coronel Nunes, vimos o que aconteceu com o Rogério, vimos os desastres que a gente enfrentou aí, os dissapores, o que fizeram com o futebol brasileiro. Então, eu ouvindo de novo os meus pais, o futebol de São Paulo, eu resolvi participar do projeto para ajudar, para tentar colaborar com o presidente Edinaldo nesse novo mandato dele. O que na sua visão, precisaria mexer dentro da CBF hoje? Ouvir os clubes. Deixar os clubes sentar na mesa lá e falarem das competições que eles jogam. Falar os clubes da Série A, falar de Série A, os clubes do feminino, falar da feminino, os que jogam a base, falar da base. Haver uma interação sobre investimentos na arbitragem, haver uma interação sobre o marketing das competições, os marketing da seleção. A gente precisa abrir a casa para o futebol. Eu acho que esse é o caminho que o presidente Edinaldo deve traçar daqui por diante. A gente precisa relembrar um pouco que até 60 dias atrás, o presidente Edinaldo, o período inteiro, administrou com um facão no pescoço. Teve golpe, voltou o golpe, saiu o golpe, julga, vai cair eliminar, não vai cair eliminar e tal. Faz 60 dias que isso acabou. E quem tem tranquilidade para mostrar para nós todos a sua nova administração. É um pouco, muito mal comparando, o que tem se dito nos bastidores do Edinaldo, que deu pra gente apurar e tudo mais, é que hoje ele tá comandando de um jeito muito duro, muito fechado, inclusive a discussão que a gente deu na Máquina do Esporte agora com relação aos direitos de transmissão da Série D, é um exemplo de ter puxado pra CBF, proibido até as transmissões próprias dos clubes e tudo. Ele está se aproximando mais do Fará do que qualquer outra coisa, né? Daquele jeito que você falou, né? De ser um estilo, é o que eu falo e acabou, e com pouco diálogo. E eu lembro de quando, em 2003, o Marco Polo assume a Federação Paulista de Futebol, ele tenta fazer exatamente isso, a democratizar mais a conversa, pelo menos, né? Não a tomar adesão, mas a conversa. É um pouco isso, o senhor acha que é o caminho agora? Vamos só colocar alguns pontos sobre Série D. Eu conversei com ele sobre Série D. Série D é a competição da CBF, que ela tem o maior investimento. É tudo o custo dela. 64 clubes. E o que ele me disse é que ele estava negociando esses direitos, que ele, durante 3 rodadas, ia dar aos interessados a chance de fazer uma proposta. E aí, se isso não acontecer, que ele abriria para os clubes transmitir nos seus próprios canais. Então, ele disse que se ele permitisse desde já, que isso enfraqueceria a negociação dele. Sobre a Série D, essa é uma situação. Vamos aguardar as 3 rodadas, vamos ver o que é que isso vai acontecer, que receita vai gerar para diminuir o tamanho do investimento da CBS. Mas eu acho que é isso mesmo. Decidir
sozinho, seja qualquer pessoa, qualquer um de nós, se a gente decidir 100% das coisas sozinho, só com a nossa cabeça, nossa chance de erro aumenta muito. Quanto mais você ouve, a gente ouve muita coisa descartável. Na vida, não estou falando de futebol, não, estou falando na vida. A gente ouve muita coisa boa. E a gente precisa ouvir essas ideias, essas boas ideias, porque a gente erra menos. Nos induz a diminuir os nossos erros. E eu acho isso importante. Ouvir, ouvir e ouvir. Você cita muito isso, né? Diálogo, ouvir, né? Quando a gente olha, como você mesmo citou, você falou, a importância de trazer os clubes para a mesa, com pauta ou sem pauta, e sem pau ou com pau, mas trazer para a mesa. Quando a gente olha para o exterior, né, e a gente vê ligas cada vez mais ricas, clubes cada vez mais poderosos, a gente vê também, quando a gente fala em nível de seleção, as seleções europeias, principalmente, cada vez mais com uma distância em relação à seleção brasileira, quando a gente olha em vários aspectos, olhando o projeto. E você citou um ponto aqui importante, a liga tem que sair, porque isso é importante para os clubes. Quanto mais demora, pior para os clubes. Quando você olha esse cenário todo do futebol brasileiro, ele é preocupante? Desde o que você conversou agora do perfil Edinaldo, desde tudo que você observa do futebol brasileiro, o nosso cenário atual é preocupante? É preocupante. A gente tem que fazer justiça. Nós não chegamos aqui por única e exclusiva culpa do Edinaldo. A gente vem há muito tempo perdendo espaço para o futebol europeu, para o futebol mais profissional, para as grandes ligas. O Edinaldo ainda foi um presidente que disse aos clubes: façam a liga. Todos os anteriores trabalhavam muito para boicotar a união dos clubes, para boicotar a liga. Nós vamos ter um exemplo muito claro da nossa distância. A seleção nós já sabemos que estamos distante. Aqui na América do Sul, a gente está folgado sobrando. Vamos para o Mundial de Clubes. Num Mundial de Seleções, sempre passa uma seleção da África ou da Ásia, da América do Sul passa, a maioria são os europeus, mas passam seleções de outros continentes. A gente vai ter que saber que nível agora nós estamos em relação aos clubes no Mundial. Temos 32 clubes. Eu acho que esse Mundial vai dar a nossa régua, vai dar a nossa altura no quesito clube. Mas vocês não tenham dúvida que nós estamos distantes. Eu vou com frequência na Liga, eu fui 2 vezes na Premier League, na Liga Portuguesa, que agora o ex-presidente da Liga Portuguesa é o presidente da Federação Portuguesa. Pedro Proença. A gente nota um problema da La Liga com a Real Federação Espanhola. Mais discreto, a Premier League tem um problema com a Federação Inglesa. Mas, quer queira, quer não, o trabalho deles está crescendo, está evoluindo, está melhorando. A gente teria a possibilidade aqui de ter uma liga mais harmônica, mas não conseguiu. Nós estamos ainda distante dela. Então, temos uma longa caminhada pela frente. A gente precisa ter a humildade de saber, de olhar o que está dando certo lá fora. Nós produzimos os melhores jogadores do mundo. Sim. Talvez. Mas tem uma diferença. Quando junta todos eles, a gente não tem a melhor seleção do mundo. Temos atletas titulares de grandes equipes europeias que na seleção produzem menos do que nos seus clubes. Por quê? A gente está na hora da gente sair perguntando, ouvindo os atletas, ouvindo os treinadores que treinam esses jogadores lá fora, fazendo uma pesquisa interna com a gente mesmo, sabendo se os profissionais que a gente dá a esses atletas aqui no Brasil estão à altura deles. Acho que sim, mas só acho. Achar é pouco, porque nós estamos ficando
cada vez mais distantes. Está na hora da gente querer mais, da gente ter um pouco de ousadia, ou de respirar fundo e dizer, nós vamos reconstruir a forma de fazer o futebol brasileiro, tanto em clubes como em seleções. Eu não vejo sentido a gente ter seleções de base com ideias de treinadores diferentes. O que é o normal para mim, na minha cabeça? É um jogador que está no sub-20 se destacando, ele sabe exatamente, ele joga exatamente como joga a seleção principal. Você tira daqui, põe lá e ele vem produzir. Eu não vejo isso, a gente não faz isso, e volto a frisar, desde sempre. Isso que eu ia falar. Não é agora, não é com o atual presidente, não é, desde sempre. A gente não tem um pensador de ideias de seleções que monte 2 ou 3 profissionais que começam a estruturar como vai ser o trabalho das seleções de futebol brasileiro, masculino e feminino. Mas, presidente, o senhor toca num ponto, eu até escrevi isso outro dia no meu, não lembro se na máquina ou no LinkedIn, mas enfim, eu brinco assim, mais do que um técnico, a gente precisa primeiro de um diretor de marketing na CBF que dê uma ideia de qual é a marca do futebol brasileiro. É óbvio que é a provocação falando do marketing, mas a gente sabe qual é a marca do nosso futebol? Não sabe. E quem sabe um concurso com as grandes agências que eu acho que estariam dispostas a colaborar com o futebol brasileiro para criar essa ideia, essa marca, esse conceito. Ousadia, fazer diferente, correr riscos. O máximo que pode acontecer é a gente ficar como está. Pior não vai ficar. E aí, óbvio que eu vou trazer um tema que ele não pode ser analisado de maneira simplista. Mas quando uma das palavrinhas da moda, né? O famoso fair play financeiro no futebol. Isso é possível de ser aplicado no Brasil? Claro que é. Não é de um dia para o outro todo mundo vai cumprir esta regra. Vamos fazer um planejamento. Nós temos 5 anos de direitos vendidos. Vamos fazer um planejamento por esses 5 anos? Se a gente tivesse feito isso há 10 anos atrás, a gente já podia ter um fair play financeiro funcionando. É óbvio que nós estamos tão diferentes, o dinheiro dos clubes é tão diferente, a dívida dos clubes é tão diferente, que a gente precisa ter um caminhar mais lento. Mas se não começar, não vai ter nunca. E precisa, é importante. A federação aplica isso no ambiente futebol paulista? O que é que a gente faz? A gente tem uma relação com os presidentes de clubes, com os executivos, com os treinadores, com os atletas. O Mauro e o Renatinho têm um grupo de WhatsApp com um capitão de cada divisão. E aí, sem expor ninguém, o capitão do time tal manda, Mauro, nós estamos aqui, não recebemos. Está 15 dias atrasado, está 2 meses atrasado. Todos os clubes têm cotas na federação. A gente, com jeito, sem nenhuma exposição. Presidente, dá um pulinho aqui, está com essa dificuldade. Vamos adiantar uma cota sua aqui, põe isso em dia. A gente equilibra. A gente melhorou o relacionamento com o sindicato dos atletas. O sindicato dos atletas também recebe muita informação e nos ajuda a evitar. Nós temos uma relação muito boa com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho era o inimigo número 1 do futebol. Não é. Se você pagar em dia, você não vai ter problema com a Justiça do Trabalho. É como a indústria das multas, os radares. Anda na velocidade, meu Deus do céu, não vai ter indústria de multa. Vamos quebrar a indústria das multas. Então, nós fizemos vários convênios no TRT-15, no TRT-2, salvamos estádios, fizemos com que o pessoal do passado recebesse e o pessoal do presente também recebesse. Num grande acordo. Então, a gente trabalha muito para que o profissional, para que o funcionário do clube receba seu salário. Esta é uma forma simplista de fazer um fair play financeiro. Saindo um pouco, a gente tem falado bastante do futebol masculino, mas quais os projetos da federação para o futebol feminino? A Federação Paulista, quando eu assumi, a Federação Paulista não é justo colocar dessa forma. Não havia em nenhuma entidade uma diretoria de futebol feminino.
nós criamos quando chegou a Aline e começamos a trabalhar o futebol feminino, que já tinha um campeonato, já tinha 20 anos de campeonato. Mas criamos a diretoria de futebol feminino e passamos a investir nesse projeto, com competições mais organizadas e só para vocês entenderem como o futebol feminino é forte, sobrevive. Até 2017, o futebol feminino era o único esporte coletivo olímpico que nunca tinha tido uma competição oficial de base. Brotava porque brotava as meninas. 2017 foi que a gente fez a primeira competição de base no futebol brasileiro. Hoje tem 11, 12, tem os festivais, tem as peneiras, tem o 15, tem o 17, tem o 20. O futebol feminino começou a produzir jogador. A gente tem uma visão de que vamos obrigar os clubes da primeira divisão a ter time de futebol feminino. Não façam isso. Não tem atleta suficiente. Você vai ter 20-0 toda hora, que vai ter que juntar meninas sem treino, ou sem qualidade, ou os dois, para jogarem com times estruturados. Então, enquanto a gente não tiver competições de base disseminadas pelo país, não adianta você aumentar o número de equipes. O que você tem é aumentar o número de competições de base. Nós fizemos um acordo e filiamos agora recentemente o SESI. Tem 10 SESI no interior de São Paulo fazendo futebol feminino de base, só de base. E aí, é um projeto que começou com o Paulo Scaff lá atrás, e que agora se materializou. Encontrei com o Paulo Scaff outro dia, e ele está de volta aí, em agosto ele vai ser candidato único, vai se eleger. Isso começou lá atrás. O que eles notaram? Os clubes já estão indo lá olhar as meninas. Roubando as meninas dele. Vão ser clubes formadores do SESI, para poderem ter, se vão roubar, mas vão dar algum retorno do investimento que eu fiz. Isso é que vai fazer o futebol feminino crescer, melhorar, evoluir. Dar oportunidade em vários cantos, em vários locais, em várias praças, em vários torneios, chance de meninas praticarem futebol. Essa mesma lógica a gente não tem. O masculino tem, obviamente, um acesso ao futebol de base muito maior. E aí, voltando a essa questão de CBF, onde está o nosso... Se eu citou bem ali a questão de, não tem um padrão, né? Bom, nem treinador hoje a gente tem de seleção brasileira principal, mas como é que o senhor resolveria essa questão toda do futebol masculino? O feminino, para mim, parece muito claro, é isso mesmo. A gente investe na base, aumenta a formação de atleta e, naturalmente, vai ter uma seleção mais forte. Mas e no masculino? No masculino, a gente precisa de capacitação. O feminino sofre mais com isso. Porque alguém, do meu tempo, 0 chance. Do tempo de vocês, 2% de chance. Vou trabalhar para ser treinador de futebol feminino. Você conhece alguém que teve esse sonho? Vou ser preparador físico de futebol feminino. Eu não conheço ninguém que teve esse sonho. O que aconteceu durante muito tempo? O desempregado do masculino encostou no feminino. Treinar um homem fisicamente e uma mulher são coisas completamente distintas. Não entender o organismo da mulher é um grave erro. O homem não menstrua. Não tem a condição física da mulher é diferente. Então, a gente precisa capacitar. A gente tem feito vários cursos para capacitar profissionais, médicos, fisiologistas, preparadores físicos, treinadores para o futebol feminino. A base do masculino também é carente de capacitação. Nós somos um país continente, nós temos 27 federações. A gente precisa capacitar profissionais para lidar com o seu filho, com o filho de vocês, com o filho dos amigos, com o garoto mais humilde de uma região mais humilde. A gente precisa capacitar pessoas, porque, como a gente conversou aqui informalmente, ninguém vai virar, a gente não vai fabricar Neymar toda hora. A gente precisa fabricar cidadão, que ele possa ter tido durante a vida, até chegar nos 17, 18 anos, poder escolher com mais dignidade que caminho vai seguir. Seja como um jornalista esportivo, seja como um executivo, como um gerente, como um supervisor simples de um time do interior.
Mas trabalhar no futebol, virar árbitro, que a gente está fazendo um trabalho de captar um jogador que não dá certo. A gente descobriu que a maioria dos grandes árbitros foram jogadores de futebol. Ele já sabe o jeito que cada um vai dar. Então, ele conhece o atalho, né? Conhece o atalho da malandragem, ele sabe. O atalho. Então, dar ao jovem, menino ou menina, a chance de ter profissionais tratando de melhor nível, melhor capacitados. Se a gente não fizer uma capacitação enorme, principalmente porque nós somos um país continental. A realidade do norte é diferente do nordeste, que é diferente do centro-oeste, que é diferente do sudeste, que é diferente do sul. A gente precisa ter um olhar amplo, né? A gente podia torcer muito para que o governo brasileiro enxergasse isso. Não tenho, nesse momento, otimismo em relação a isso, mas a gente precisa captar gente para lidar com criança. Não dá para botar criança na mão de gente despreparada. Nós temos mais um problema. Os pais deles. Não é fácil. Eles enxergam no menino algo que a maioria deles não tem condição. Eles ofendem árbitro, manda o filho quebrar o adversário, ofendem todo mundo, ofendem treinador porque trocou mal. É muito complicado o pai. Uma vez me deu um estalo na cabeça, me seguraram. Eu fico meio maluco, eles me seguram. Eu ia proibir no sub-11, sub-12, público. Porque estava demais da conta. Aí eles fizeram um trabalho, fizeram uma cartilha, não sei se vocês receberam, de como é que se compra. Melhorou um pouco. Mas é difícil o pai dar um trabalho enorme. Nós fizemos um festival misto, menino e menino, jogando tudo junto nos times. Sabe quem dá trabalho? O pai do menino. Porque se uma menina dá uma caneta no menino e a turma ri na arquibancada, ele briga com o pai do vizinho. Pensa que é brincadeira? É de verdade. Não, é verdade. Não duvido nem um pouco. Uma curiosidade aqui durante a nossa entrevista. Você mantém esse tom de voz regularmente, mesmo nos momentos quando você está nervoso? Não. Não. Eu já... quase 10 anos eu tenho 2 pessoas que cuidam de mim, uma da voz, de melhorar o vocabulário, de gestual, e uma de cuidar da cabeça, porque eu já explodi muito. Eu já errei muito, já tive que pedir muitas vezes desculpa, porque eu tenho são coisas que eu aprendi a dominar muito mais hoje em dia. Mas eu já tive muitas dificuldades de dar um esparramo quando uma conversa franca e firme teria resolvido o problema. Eu trabalhei muito para melhorar isso. Eu tinha dificuldade no passado com isso. Até para conseguir se manter presidente por tanto tempo? Eu acho que sim, ajuda. E para ter admiração dos meus pares. Eu não sou ninguém se a pessoa que está comigo não tem vontade de estar comigo, não ama fazer futebol, não ama melhorar o futebol. Eu teria desistido. E, presidente, nesse caminho agora, o senhor falou da questão da CBF. Tá agora lá dentro, vai. Esse termo que eu vou usar obviamente, chutando lá pro alto, mas seria quase que uma oposição dentro lá de dentro, não é isso o caso. Mas como conseguir mudar alguma coisa sem mudar, vamos dizer, a peça principal ali do Eu acho que o primeiro passo é a gente dar uma grande tacada no treinador da seleção brasileira. Porque a gente é movido por notícia boa, por grandes vitórias. Eu acho que, com todo o respeito e admiração que eu tenho pelos treinadores brasileiros, eu acho que esgotamos. Eu acho que o sinal que a gente recebe dos nossos atletas lá de fora é que eles olham o treinador brasileiro com um olhar de menos capacidade do que eles são treinados lá fora. Está na hora de alguém que seja um Reinaldo do passado, que deu um murro na mesa e 2 berros, a regra vai ser assim. Óbvio, no sentido figurado, mas está alguém que seja pelo menos igual a eles. Ô, Eric, não gostou? Não gostou? Próximo, você está fora da convocação. E ele tem a costa larga para assumir essa atitude. Eu acho que a gente está precisando de alguém que fale de igual para igual. Eu não sei se é isso que está acontecendo. Eu não estou julgando, não estou dizendo que isso aconteceu. Nós perdemos 2 Copas do Mundo na mesma quarta de final,
A mesma seleção de segundo nível da Europa. Fazendo pior da segunda vez. Nossa comissão técnica piorou em relação à comissão técnica de 4 anos antes. Foi pior. Está na hora. Eu tenho algumas coisas que... O André, meu filho, é meu ídolo. Mas não vai trabalhar nunca na federação comigo. O que eu vejo de pai e filho na beirada do campo, como é que eu fico pensando, coitado do André, como é que ele, se ele precisar, eu estou fazendo uma coisa errada, ele tem que me chamar a atenção na frente de um grupo ou discordar de mim, que chance, que eu não vou, como é que eu vou fazer isso com ele? Não vou fazer nunca. Eu não aceito isso. Você em determinado momento, você falou de capacitação, né? E aí você trouxe agora essa questão do treinador brasileiro, tem o treinador estrangeiro. A gente, por exemplo, tem a CBF Academy. Na sua visão, um passo importante seria democratizar esse acesso à CBF Academy para que a gente possa, olhando um país continental, capacitar cada vez mais profissionais nessa direção de termos um melhor nível ano a ano de quem está dentro do futebol nas mais variadas áreas? Exato. Este é um quesito que melhorou dentro da CBF. Democratizou. Pela primeira vez, nós já tivemos ou teremos cursos nos 27 estados da entidade. O nível dos cursos, que tinha caído muito, cresceu e evoluiu. Este é um ponto que melhorou dentro da CBF. A instrução, a capacitação. E eles têm dado sinais que eles querem ouvir mais, saber mais, fazer mais investimento na área de capacitar profissionais. Está melhorando, está evoluindo. E a única forma é exatamente o que você colocou, Jorge. Democratizar o acesso. Você não tem a menor condição. A gente fazia... Quando começou o curso para treinador, licença, só fazia no Rio de Janeiro. Treinador de Rondônia. Você acha que tem algum clube que pague a ele um salário condizente para ele pegar um avião, vir, passar sexta, sábado e domingo fazendo curso, volta... E o curso que não era barato também. Não, o curso não era barato. Conseguiu pagar o curso. O clube pagou o curso. Não vai, você não capacitava. Você capacitava o núcleo rico do futebol. O núcleo que tinha dinheiro para bancar esses cursos. Os que já estavam empregados em bons clubes. Agora não, o curso está indo lá. A gente vai ver uma melhora no futebol desses estados menores. Como é que o senhor enxerga o futebol aí daqui, 5 anos? Como eu enxergo, não. Como eu gostaria de enxergar, sim. Que daqui 3 anos os clubes já conseguiram sentar à mesa para conversar e que eles façam o processo de renovação dos direitos em conjunto. Eles deixaram muito dinheiro na mesa. Podem ter certeza disso. O contrato é muito maior que o anterior, mas deixaram muito dinheiro na mesa. A desunião só é boa para quem está pagando a conta. Para cada clube, ela é ruim. O dinheiro fica no bolso dos patrocinadores, dos donos de direitos. Então, o que eu quero enxergar é que os clubes negociem em conjunto, que os clubes vendam suas propriedades em conjunto. O clube unido, ele é muito mais forte. Se vocês lembrarem um pouco, quando teve o golpe antigamente, eu e mais 7 federações, com 33 clubes, bancamos o processo. Se não é a gente fazendo oposição a quem deu o golpe, não tinha Gilmar, não tinha eliminado, não tinha nada, tinha acabado. Se a gente tivesse juntado a eles, tinha feito a eleição 3 dias depois. 100%. Acabou. Por quê? O que bancou 8 federações? 33 clubes. É isso que precisa acontecer. Os clubes, se eles forem negociar coletivamente, eles são uma fortaleza, são poderosíssimos. Cada um individualmente, a força se dilui. Na primeira divisão, em cada divisão por 20. Negociamos junto. Nós somos 100%.
negociamos separado. Nós somos 5% cada um. Simples assim. A lei do mandante, no fim das contas, ela ajuda a ficar mais individualizado, né? Ajuda. Não surtiu nenhum efeito prático, né? Não surtiu nenhum efeito prático em termos de receita. Para quem negocia individualmente, só piorou, né? Só piorou. Só piorou. Ele podia fazer... Por exemplo, o Flamengo está vendendo os direitos internacionais dele sozinho. Vende 19 jogos. Sem a lei do mandante, que o Flamengo foi o principal articulador, ele faria 18 jogos. 38. 38 jogos. 38 jogos. 19 e 38, exatamente. O ecossistema do futebol tem vários pilares, né? E quando mais a gente fala do negócio, a gente olha, por exemplo, um tema que também está sempre, normalmente, na pauta: calendário. Então, por exemplo, a gente pega o Campeonato Paulista, a final, que foi um grande evento. Logo, 2 dias depois, já estava se iniciando o Campeonato Brasileiro. Tudo bem, sabemos, esse ano o calendário está atípico, né? Tem o Mundial de Clubes. Mas quando a gente fala do negócio, do produto cada vez ter mais qualidade, e isso passa, óbvio, por N situações, mas de você ter um atleta que ele esteja descansado, que ele possa corresponder melhor. Com o calendário como ele está formatado, na sua visão, o que nós poderíamos melhorar de imediato, olhando o calendário, dentro de todo o cenário que está aí do nosso futebol? Sem nada fictício. Na prática, o que nós poderíamos melhorar? Primeiro, eu acho que se você tem um conjunto de padarias e você tem uma que dá muito lucro, que é o carro-chefe de tudo. Eu não conheço nenhum comerciante que fosse fechar a melhor padaria dele. Ele vai tentar melhorar as outras para ganhar a mesma coisa que ele ganha nessa melhor padaria. Então, nós temos o Campeonato Paulista é um sucesso para os clubes de São Paulo. E eu acho que os outros estaduais têm um potencial enorme que ainda não foram explorados. Qual é a dificuldade do calendário? 7. Todo ano são 6 ou 8 equipes que jogam muito. Aquelas que chegam na reta final de todas as competições. Esse é o problema do futebol brasileiro contra 700 que jogam pouco e com 40 que jogam o normal. Esse é o problema do futebol brasileiro. O que a gente precisa estudar? Nós somos um país continente. Se você acabar com cada competição estadual, nós vamos ter 27 clubes que não vão levantar troféu de nada. São raríssimos os clubes que poderão ser campeão só em competições nacionais. O clube precisa de título, precisa andar no carro de corpo bombeiro, precisa ser recebido pelo governador de cada estado, pelo prefeito de cada estado. Precisa disso. O fomento do futebol precisa disso. O que a gente precisa estudar? Esses 8 clubes, eles precisam entrar numa fase adiantada de Copa do Brasil. Entrar numa fase, extinguir repescagem de Libertadores. Tá bom, você não quer dá uma vaga só e troca a repescagem, você ganha 4 datas. A gente precisa parar de clube que não se classifica na Libertadores, vai disputar mata-mata na Sul-Americana. Brasileiro e argentino, para ele não querer comprar uma luta sozinho, tem que entrar nas melhores fases. Os clubes que jogam mais vão entrar numa fase adiantada. Por quê? Porque eles geram receita para o sistema em todo. Então, precisa sim de entender o calendário nacional, as competições nacionais, as competições nacionais. Agora, ninguém sobrevive à FIFA inventar a competição toda hora. Esse ano, vamos ter o Mundial, o Super Mundial. E no fim tem o Intercontinental, que as últimas 3 datas bate junto com o brasileiro. Aí não tem milagre. O ano continua tendo 365 dias. Então a gente precisa de um grande acordo para que as grandes marcas, eu digo no Brasil, são de 6 a 8 equipes, jogarem menos. Jogar menos é jogar igual o jogo europeu, 70 partidas. Então não dá para jogar 80. Presidente, o senhor pontuou várias coisas aqui com a gente. O Reinaldo sai da Federação Paulista para assumir a CBF em algum momento, não? Não.
Não, eu não acredito mais nisso, não tenho este sonho. Meu sonho é ver o futebol brasileiro, independente de quem esteja na presidência, sendo respeitado internacionalmente novamente. E, principalmente, que o povo brasileiro volte a abraçar a seleção brasileira. Que o povo brasileiro, o torcedor brasileiro, está abraçando muito mais os clubes. Nós temos todo ano um aumento de média de público nas competições nacionais. O clube está abraçado. A gente precisa dar um jeito de que ele abrace a seleção brasileira. E o Ronaldo não teria sido esse nome, presidente, ou não agora? Eu acho que agora com certeza não. E eu acho que no futuro, você para se candidatar a algo... O Ronaldo não apareceu jogando no Real Madrid de cara, né? Ele jogou no time do Rio de Janeiro. São Cristóvão, Cruzeiro. Construiu a carreira dele. Ele ainda não construiu a carreira dele como dirigente. Como atleta, ele é brilhante, meu ídolo, sou fã dele, um grande amigo, mas eu acho que se você quer dar um passo importante de ser o presidente da confederação mais vitoriosa do mundo, dê sinais que você está se preparando para isso. Muito bem. George. Sim. Depois dessa, é com você, viu? Ah, é? Já estouramos o prazo aqui. Chegou a hora Chegou sua, o momento? meu querido. Mas vamos ver. Pro Reinaldo, essa pergunta é fichinha. A pergunta que eu vou fazer é fichinha. Vamos ver. Solta aí a vinhetinha clássica. Chegou a hora sua, meu querido, do momento, George. Durante a vida de qualquer pessoa, a gente tem alegrias, tristezas, momentos bons, outros nem tanto. Com toda a sua experiência de vida, qual o sentido da vida? Ser feliz. Fazer as pessoas que você ama felizes. Quando a gente consegue isso, todo o restante fica fácil. Falei? Falou. Ia ser fácil assim. Tá vendo? Tira e queda, não tem problema, não tem problema. As vozes da consciência nem se mexeram ali. Tranquilo. Tamanha tranquilidade que foi, pô. Falamos de Federação Paulista, Liga de Clubes, CBF, Fair Play financeiro, calendário, muita política e entender esses bastidores que mexem com o negócio, né, Reinaldo? O bastidor mexe muito com o negócio do esporte, né? Muito. Não tem como. Ou seja, foi uma aula. Mais uma? Quem sabe, viu, Bernardo, daqui a uns 2 anos a gente consegue o repeteco, né? A casar as agendas. Bernardo tá muito difícil. É homem difícil. É o Bernardo, né? Eu vou pular o Bernardo e falar direto contigo. Eu acho ótimo. Mais fácil. Pulo o Bernardo. Grande Bernardo Ito, vice-presidente de comunicação e marketing da federação. Obrigado, viu, Bernardo, por ter ajudado a gente a conseguir fazer. Mas essa aula aqui, diariamente, maquinadosport.com.br. Nas redes sociais é o @maquinaesporte. E aqui nos vemos semana que vem. Reinaldo, foi um prazerzaço tê-lo aqui. Muito obrigado, Reinaldo. Eu sou muito grato, George, Eric. É muito bom falar de futebol com quem sabe de futebol. É muito fácil, é muito gostoso, é prazeroso. Sou muito grato a vocês dois pelo convite e pelo bate-papo, pela conversa, pelo aprendizado de estar aqui com vocês. Estamos sempre juntos. Obrigado, presidente. Mostrando mais uma vez as habilidades políticas do presidente. É isso aí. É um homem do diálogo. Obrigado. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau.